De economia, vamos falar aí de tributos, o imposto, né? O imposto de renda. Eu recebo aqui o Guilherme de Ferreira, ele que é advogado especialista em direito tributário. Primeiro, Guilherme, seja bem-vindo aqui à CBN. Boa tarde, satisfação falar contigo. Boa tarde, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E aliás, Guilherme, a gente fala aqui no prazo, né? Estamos aí no dia 28, o prazo é até dia 30. O prazo está chegando aí no final. Então, será que ainda tem muito aquele negócio do brasileiro de deixar para a última hora? Olha, tem sim, viu? A gente já está no final do prazo, aí 3 dias, menos de 3 dias para o encerramento. E é bom ressaltar a todos, quem não entregar no prazo, pagará a multa. E a gente sempre lembra aqui, né? Porque tem um prazo bastante estendido, e a gente falou aqui até de outros tributos, principalmente da questão municipal, e o pessoal relata, né, quem está lá para auxiliar o contribuinte, que normalmente se há uma lacuna, se faz muito no início do prazo, e aí, durante ali o decorrer, muitas pessoas acabam não procurando para realizar ali a sua quitação do tributo e tudo mais. E aí, no final do prazo, se acumula novamente. Então, é sempre importante que as pessoas tenham consciência disso, né? Para não pagar multa, para depois não doer no bolso. Antecipe, né? Sempre é importante antecipar aí para que chega no final do prazo, tá tranquilo, né, doutor? O ideal é tentar fazer da forma que as empresas fazem. Como que as empresas fazem? As empresas já fecham o seu caixa todo mês. Então, transcorreu um mês, a empresa então ela vai apurar o que ela recebeu e o que ela gastou e guardar toda a documentação. Então, é o ideal que nós, pessoas físicas, fizéssemos isso também. Então, no final do mês, você guarda todas as notas fiscais de tudo que você gastou, pega tudo que você recebeu, faz a documentação e deixa guardado. Porque e ao chegar no final do ano, chegou dezembro, iniciou o próximo ano, em janeiro do próximo ano, você já terá toda a documentação, já conseguirá ter feito uma planilha com tudo que você recebeu, que é a renda que você teve, tudo que você gastou, aí você já pode entregar para o profissional, ou caso você vá fazer seu imposto de renda, você já pode, então, separar o que é dedutível ou não, o que tem que ser declarado. Fica muito mais fácil quando chegar no mês de março e liberar o aplicativo para poder fazer a declaração, você já vai estar com tudo pronto. E, aliás, é até um exercício de educação financeira, né, doutor Guilherme? Porque a pessoa que faz isso, normalmente, ela tem ciência, né, daquilo que ela gasta, daquilo que está entrando ali de recursos. E é importante, infelizmente, no Brasil, não se tem muito essa disciplina financeira, né? Isso, aqui no Brasil a gente não tem, infelizmente, essa disciplina financeira, né? Mas ela seria o ideal. Ele que é empresário já tem mais uma vivência nesse sentido, mas que a gente pode trazer para a nossa pessoa física também. O ideal é a gente se organizar. Se organizar porque quando fecha dezembro, quando inicia o janeiro do próximo ano, em regra você já tem toda a documentação e tudo que você recebeu e gastou no ano anterior. Então não precisa esperar abrir o prazo do imposto de renda para você levantar essa documentação. Você já pode chegar no dia 15 de março já com essa documentação toda pronta para entregar para o seu contabilista, para o seu tributarista que faz o seu imposto de renda, ou se você mesmo faz seu imposto de renda, você já vai estar ali com tudo para poder trazer essas informações e poder declarar. E, aliás, também, doutor Guilherme, uma dica valiosa, né, para as pessoas que fazem aí transações durante o ano em relação aí à compra de veículos, a compra, adquire de repente um imóvel, um terreno. Então é sempre importante ter ali esses comprovantes para que facilite, né, pelo menos se for buscar um profissional, vai facilitar ali para realizar essa declaração, né, doutor? Isso, você precisa, assim, falando bem o feijão com arroz do imposto de renda da declaração, você precisa ter tudo do ano anterior. Nós estamos em 2024, então você precisa de ter tudo que você recebeu, que seja em espécie ou em bens, no ano anterior, e tudo que você gastou. As coisas que você gastou, nem todas vão entrar no imposto de renda, mas algumas entram. Por exemplo, é possível deduzir do imposto de renda, né? Reduzir do imposto de renda gastos com saúde, educação, algumas doações, pensão, previdência privada e dependentes. Então, esses vão ser dedutíveis.
E isso você vai abarcando durante o ano e guardando essas informações durante o ano, no ano anterior todinho, né? Então, quando você chegar no próximo ano, igual a gente 2024, já vai ter apurado tudo que você gastou. E, inclusive, bens, né? Carro, moto, imóvel, bens ali de um valor expressivo, você precisa ter essas informações, porque se o dinheiro entrou ou saiu da sua conta, a Receita vai vir atrás, o leão não perdoa. E aliás, também tem muita gente que chega daí próximo do prazo e está ainda correndo atrás de documentos, né, doutor? Está ainda buscando ali viabilizar a declaração de imposto de renda e muitas vezes deixou para o último momento, a coisa começa a ficar mais complicada, né? Isso. A dica que eu posso dar para esse contribuinte, para essa pessoa que deixou para a última hora, ainda não conseguiu toda a documentação, declare com o que tem. Então, faça a sua declaração com o que você tem de informações. E aí, posteriormente, você retifica. Porque se você não declarar o imposto de renda, você vai pagar uma multa que ela inicia-se no valor de R$ 165,74 e ela vai até 20% do valor do seu imposto de renda devido. Então, ela pode ser uma multa expressiva. Então, é ideal você declarar. Não conseguiu toda a documentação, está faltando alguma coisa, declara com o que você tem. E aí, posteriormente, você entra e faz a sua retificadora depois. E aliás, lembrando também que para quem não declara e paga a multa, depois tem que fazer a declaração da mesma forma, né? Isso. Se a Receita identificar que você tinha a obrigação de declarar o imposto de renda e você não declarou, a Receita vai vir atrás, vai te cobrar a multa, eles já vão auferir a possibilidade do seu imposto de renda, né? E eles já vão te aplicar a multa ali de 165 até 20% do imposto devido e ainda vai ser colocado juros de mora. Então você vai ter um aumento expressivo do que você vai ter que pagar de tributo no final, porque vai estar junto os juros e a multa. E aí acaba muitas vezes virando aquela bola de neve, né? Uma coisa que de repente era simples de ser resolvida, acaba realmente virando um grande problema e aí fica mais difícil para resolver adiante. E aliás, lembrando também, não é, doutor, para aquelas pessoas, falamos, né, durante todos esses dias sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, existe a possibilidade das pessoas contribuírem também para auxiliar nesse contexto, né, com o seu imposto de renda, destinando parte do seu imposto de renda. Mas para isso a pessoa tem que procurar ali um contador e realizar, né, essa destinação. Quais são os mecanismos necessários para que a pessoa possa, de repente, destinar para algum fundo do idoso, fundo da criança e do adolescente, ou mesmo para as vítimas do Rio Grande do Sul? Quais são os mecanismos para que se realize isso? Quando você está fazendo a sua declaração do imposto de renda, dentro do aplicativo do imposto de renda tem o local de doações. Se você não optar pelo simplificado, porque quando você opta pela declaração simplificada, você não escolhe para quem você vai doar. Mas se você não optar pelo simplificado, você então vai poder escolher a instituição. E ali no momento você vai em doações. Ao entrar em doações, vai aparecer o CNPJ de todas as instituições que podem receber a parte do imposto de renda das pessoas que querem doar. Então, você ali pode escolher e direcionar. E aí você faz uma pesquisa CNPJ, vê se ela ali está ajudando o pessoal lá do Rio Grande do Sul, e se ela estiver ajudando, então você faz a doação. Porque o imposto você teria que pagar de toda forma. O que é legal dessa doação é que uma porcentagem do que você está pagando de imposto vai ser direcionado exclusivo para a instituição que você escolher. Então, a oportunidade de um recurso que de qualquer forma você teria que pagar no tributo que iria aí para o Estado, você tem a possibilidade de auxiliar aí, seja, né, de repente um fundo do idoso, fundo da criança e do adolescente, projeto social da sua cidade ou mesmo do Estado, e também as vítimas, né, de tragédias como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. É uma possibilidade através do imposto de renda. Agora, para quem escolhe a declaração simplificada, e muitas vezes a pessoa vai lá e ela mesma acaba fazendo a sua declaração, e normalmente acaba optando, né, por essa declaração simplificada. O que é, de fato, essa declaração simplificada, doutor Guilherme?
Olha, a declaração simplificada você utiliza quando não tem muita complexidade no seu imposto de renda. Então, como você não tiver muitas situações dentro do seu imposto de renda, você opta pela simplificada. E ela traz algumas vantagens. Qual a primeira vantagem da simplificada? A simplificada, ela reduz um pouco a alíquota do imposto de renda. Então, ela te dá um desconto. Qual o cálculo que você tem que fazer? Se o desconto que você ganha fazendo a simplificada é maior do que tudo que você pode deduzir. Então, assim, tentando explicar bem de uma maneira didática, quando você faz a completa, você pode deduzir muitas situações do seu imposto de renda, além do simplificado. Quando você usa simplificado, você não deduz muitas situações do seu imposto de renda. Então, você faz um cálculo ali bem rápido, mas por isso que é legal você ir num profissional da área, que ele vai já saber fazer esse cálculo para você e vai falar, olha, no seu caso é melhor utilizar simplificado ou não, no seu caso é melhor usar completa, porque o desconto da simplificada não compensa para você. Ou não, vai pela simplificada porque o desconto compensa mais do que você fazer a completa. E, aliás, quais são essas deduções, doutor Guilherme, que o pessoal sempre tem dúvida, né? Posso deduzir isso, posso deduzir aquilo, o que eu devo pegar a nota fiscal para, de repente, abater do imposto de renda? Quais são as principais deduções, né, que as pessoas podem se utilizar aí para essa declaração? A principal dedução de todas é saúde. Então, se você tiver gastos que não sejam estéticos, como dentista, médico, fisioterapeuta, você pode usá-los para reduzir o seu pagamento de imposto de renda. Doações, igual a gente tem a questão das doações que a gente pode fazer quando a gente está declarando, mas agora no ano de 2024 você também pode fazer doações. Acontece que você tem que ter algumas situações para saber se essa doação vai poder abater ou não do seu imposto de renda. Isso é situação específica. Pensão, algumas pensões elas são dedutíveis do seu imposto de renda. Previdência privada, aí você tem que ver se a sua previdência privada é dedutida ou não, porque se dedutível, você tem que ver se a sua previdência já engloba o imposto de renda durante um ano anterior. E dependentes também. Quando você tem gastos com dependentes, todos esses gastos anteriores que eu disse, educação, saúde, pensão, previdência, eles também entram para deduzir do seu imposto de renda. Então, essas são as oportunidades que você pode usar. Você precisa ter a nota fiscal e ficar atento às regras da Receita Federal. O que tem que estar dentro da nota fiscal ou do recibo. Por exemplo, um médico ele não tem a obrigatoriedade de dar uma nota fiscal, mas ele tem a obrigatoriedade de dar um recibo. Caso ele não tire nota fiscal, ele te dá um recibo. E aí, nesse recibo, tem que ter todas as informações que a Receita Federal necessita para, caso você caia na malha fina, você se explicar e comprovar que teve aquele gasto. Certo. E, por exemplo, quem tem plano de saúde, se utilizou, pode deduzir. Se de repente não houve ali a utilização do plano de saúde no decorrer do exercício, não pode utilizá-lo para deduzir? Como é que fica essa situação também dos planos de saúde? Pode sim. O que você gastou a título de plano de saúde no ano anterior, ele entra para deduzir sim no seu imposto de renda. Então tem uma redução no seu imposto de renda, porque é um gasto com saúde. Maravilha. Doutor Guilherme, algo mais que você gostaria de salientar? Mais alguma dica, né, para dar aí para o nosso contribuinte que de repente está aí já nesse dia 28 de maio, correndo atrás aí do restante da documentação para finalizar aí a sua declaração do imposto de renda? Olha, mais uma dica que eu dou é utilizar a declaração pré-preenchida. Quando você, então, baixa o aplicativo no seu aparelho celular ou no seu computador e vai fazer a declaração de imposto de renda, tem a opção de você utilizar a declaração pré-preenchida. Essa pré-preenchida, o que ela quer dizer? Ela é pré-preenchida, já vem com algumas informações, principalmente de empresas. Um exemplo é o plano de saúde. O plano de saúde você pagou no ano anterior, 2023, quando você utilizar o pré-preenchido, já vai vir a informação do plano de saúde, é um exemplo. Se você trabalha em alguma empresa, possivelmente, quando você utilizar o pré-preenchido, já vai vir as informações também dessa empresa dentro do pré-preenchido. Então, você economiza tempo e também não corre risco de errar ao colocar essas informações. Maravilha. Doutor Guilherme de Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Foi um prazer conversar contigo e, aliás, esclarecendo aí o nosso ouvinte, né, sobre essa questão tão importante, né, que é a declaração do imposto de renda. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer e vamos declarar. Tá
Tá certo. Conversei aí com o Dr. Guilherme de Ferreira, ele que é advogado, especialista em direito tributário, falando aí sobre a declaração do imposto de renda.